Tá valendo, começa a resenha no nosso canal. Conforme prometido, vamos seguir aí com as análises do Campeonato Brasileiro feita do São Paulo e do Santos. Espero que vocês gostem. Não deixe de se inscrever, deixar seu like, compartilhar e comentar pra gente resenhar um pouquinho nos comentários, beleza? Valeu, rapaziada. Curta o vídeo. Agora vamos falar do time que tá, meu, na fila aí um tempinho e parece que. E será que esse ano vai? Qual que é a sua expectativa, Douglas? Você acha que esse ano vai pro Brasileirão em específico, para os outros campeonatos também, depois dessa eliminação do Paulistão? Cara, sabe que você vê que o mundo dá voltas, né? Eu cresci ouvindo essa história de time na fila tal do Santos, né? Agora veio. É cíclico, né? Mas enfim, eu vi, todo mundo veio a camisa do time, até o Vini falou pra mim, Douglas, vem com uma camisa do São Paulo. Eu falei, não, beleza. Aí eu falei, meu, eu vou com o sentimento hoje da maioria da torcida, né? Que é luta total. Engraçado é que assim, cara, se a gente tivesse tendo essa mesma conversa aqui há 15 dias atrás, 20 dias atrás, a perspectiva seria outra, completamente diferente para o São Paulo, né? Porque se você for fazer uma análise fria, eu acho o elenco bom, não estou falando que é o melhor do Brasil, mas eu acho um bom elenco, né? Acho que fica atrás de Flamengo, né? Um pouco atrás do Palmeiras, mas de resto, eu acho que dá para competir com qualquer um, né? Em relação ao elenco. Mas aí tem alguns poréns, né? A gente está fazendo essa análise aqui em agosto. A gente não sabe como que vai ser o elenco daqui a um mês, daqui a dois, né? Com a situação financeira e tal. Hoje mesmo saiu uma notícia da troca do Everton, que veio do Flamengo, pelo Luciano, inclusive que jogou no Corinthians. Estava no Fluminense, está no Grêmio hoje. Então, assim, tem essa questão da troca. Surgiu uma notícia ontem do Hernanes ir voltar para a Itália. Então, Igor Gomes vive sendo sondado. Então, a gente não sabe como é que o time chega no final do campeonato. Tá? E tem a questão do Diniz. Que o Diniz é que nem disputa de pênaltis. Sabe? No time dos outros é maravilhoso ter. Quando é o seu, é difícil. Porque, assim, o São Paulo vinha muito bem antes da pandemia, vinha jogando bem, conquistando algumas boas vitórias, ganhou da LDU, ganhou do Santos, saiu para a pandemia. Tanto que na volta do Campeonato Paulista, a expectativa, inclusive do São Paulo, eu vi muitos órgãos da imprensa colocando o São Paulo como favorito ao time, pelo que vinha jogando antes, né? Só que o jogo do Mirassol foi um baita balde de água fria e 3 dias antes do que aconteceu com a classificação do Corinthians. O São Paulo, a partir do momento que ele classificou o Corinthians, e aí tem toda a discussão se é certo ou não, se deveria fazer ou não, mas a partir do momento que ele fez aquilo, ele ganhou aquele jogo, ele trouxe para os ombros dele uma responsabilidade gigantesca de fazer bonito no Campeonato Paulista. E 3 dias depois foi um vexame ser eliminado, não é nem só por ser o Mirassol, mas por ser um time que perdeu 18 jogadores, que se montou às pressas para jogar aquele jogo e perdeu no Morumbi. Então ficou muito feio, né? Em relação ao Diniz, assim, é engraçado, porque o time joga bem, o time propõe jogo, né? Só que é um esquema de jogo muito frágil, muito frágil. Então, assim, vamos supor, São Paulo vai pegar o Corinthians, por exemplo. Tá? Eu não tenho dúvida, São Paulo vai ter 70% de posse de bola, vai ficar trocando passe, tal. Mas se o Corinthians armar uma casinha bem feita e ter 1, 2 contra-ataques, ele tem chance de fazer 2 gols. Entendeu? Porque fica muito exposto, o time fica muito para frente. Então isso deixa a gente com o pé atrás pro campeonato. Né? Título não acredito, acho que é sonhar demais. Né? A gente, sei lá, sonha com um campeonato de mata-mata, que é uma Copa do Brasil, talvez seja algo que seja mais palpável, uma Copa Libertadores, não sei. Mas que uma campanha para chegar entre os 5 primeiros é o que tem para hoje para o São Paulo. Né? Acho que Flamengo e Palmeiras, Flamengo bem acima, Palmeiras um pouquinho, o Atlético Mineiro tem um time muito bom e um técnico espetacular, que ano passado fez uma baita campanha para o Santos, e esse ano ele tem mais material humano para trabalhar. A gente viu domingo, que ele já quebrou uma invencibilidade de mais de um ano no Flamengo. Né? É verdade. Lembrando então, acho que tem esses 3 times, e aí depois o São Paulo vem brigando. São Paulo, Inter, Grêmio, vem tudo num bolo. Eu também acho. Lembrando avisar que
a gente está fazendo esse vídeo depois da primeira rodada, né, do Brasileirão, né? Que a gente já viu a quase primeira rodada, né? Porque ainda faltam alguns jogos, né? O único paulista que jogou foi o Santos. Isso. Alguns times que ainda estavam disputando estadual e o do São Paulo foi adiado, né? A gente está fazendo na segunda-feira após, então a gente já está com uma porcentagem dos jogos feitos, mas a gente não sabe de nada também. Eu acho que como não vai saber. O fato da torcida que a gente comentou, pro São Paulo, eu acho que é positivo não ter torcida hoje. Porque a torcida, no momento que o São Paulo tá, seria algo contra, entendeu? Então tira um pouco da pressão você fazer os jogos sem torcida. Então, pro momento o São Paulo é positivo. Acho diferente de outros times. Por exemplo, o Corinthians acho péssimo, porque é um time que vai muito no embalo, né, da torcida. O São Paulo acho que é bom. É bom porque dá diminui um pouco a pressão. Né? Mas aí o que vai acontecer, acho bem difícil. Acho que o momento, se você for analisar nominalmente o elenco, é um bom elenco. O Volpe é um bom goleiro, certo? A dupla de zaga é uma boa dupla, apesar do Arboleda falhar em jogos grandes sistematicamente, né? Eu lembro que a torcida de São Paulo reclamava do Rodrigo Caio. O Arboleda falha, se bobear, na mesma proporção, e ainda veste a camisa do rival. Então, mas eu acho uma boa dupla. Lateral direita tem o Juanfran, que é um cara que, pro estilo do Diniz, é importante. O pessoal bate muito no Juanfran, mas acho que o Diniz joga muito na frente, então tem que ter um lateral que segure um pouquinho mais, entendeu? O Reinaldo, para os padrões brasileiros, acho um lateral ok, né? O meio de São Paulo eu acho um meio muito, muito interessante, com o Tietê, Daniel Alves. O Igor é menino, então assim, vinha muito bem antes da Copa, antes da pandemia, voltou muito mal, né? Dá para jogar o Liseiro, dá para jogar o Daniel Alves um pouquinho mais adiantado, dá para entrar o Hernanes, então assim, tem opções, né? Na frente, o Pablo voltou fazendo gol. Antes da pandemia era o Pato que estava fazendo. Eu acho o Pato um bom jogador, apesar das questões psicológicas dele, né? Everton, que ainda está no elenco, mas talvez venha o Luciano. Enfim, acho uma equipe interessante para os padrões brasileiros, que dá para brigar. Paulo, Doug, eu vi bastante conversando com outros torcedores do São Paulo, o pessoal comenta muito de realmente problema com a diretoria. Assim, eu tenho um amigo que ele insiste, bate nessa tecla falando que o principal problema do São Paulo é a diretoria. Você compartilha dessa opinião e eu queria saber também o que você acha do famoso dinizismo, né? Durante a quarentena no Twitter virou um sucesso, todo mundo postando saudade do meu dinizismo. Você gosta mesmo do jeito do Diniz ou você acha que é igual os pênaltis que você falou, é bom no time dos outros, e esse problema com a diretoria? Então, a questão da diretoria, acho que sim, não tem, é inegável, né? Imagina eu de fora, que deve ser que nem aquela empresa, sabe, que o funcionário vai trabalhar e a empresa tá uma bagunça, todo mundo fica desmotivado. Então você chega lá, um funcionário, você entrou hoje na empresa, chega um cara, te chama de canto e começa a descer a lenha, então você se desmotiva fácil, né? Então eu vejo assim, tá? Por outro lado, tá? Eu acho que apesar de tudo isso, não justifica o nível que chegou, tá? Vamos supor, você pega o São Paulo aí nos últimos 10 anos, né? Compara com outros times que vivem crises, como Vasco, Botafogo, por exemplo, o próprio Fluminense, depois que o patrocinador saiu de lá, né? O São Paulo sempre teve times bons durante esses anos, esses 10 anos. Você pega, não estou falando que teve os melhores elencos do Brasil, os melhores times do Brasil, mas sempre teve times competitivos em termos de nome, times bons, né? E não justifica. Até porque, por exemplo, no próprio Corinthians, a gente vê situações ali também de atraso de salário, atraso de pagamento, talvez uma dívida até maior que a de São Paulo, por conta do estádio, e você vê o time vitorioso. Então, eu acho que sim, tem a questão da diretoria, não é inegável isso, porém tem algo mais. Acho que tem algo na estrutura, na forma de trabalho que atrapalha.
Entende? É algo que Então, eu vendo de fora, às vezes eu também não consigo decifrar, assim, olhando como imparcialmente para o São Paulo, eu vejo por todos os motivos um time para conseguir produzir. E aí tem alguma coisinha ali que E a não, questão eu não consigo psicológica também, decifrar. né? Não dá para tirar de lado a questão psicológica. Não é fácil você jogar num time grande que tá há tanto tempo sem ganhar nada. E não é há tanto tempo sem ganhar nada. É todo esse tempo sem ganhar nada, com os rivais ganhando tudo. Exato. Esse Exato. é o ponto. É o pior, Então, o assim, psicológico é muito, cara, é muito pesado, cara, eu imagino. se você for pegar os últimos 10 anos, que talvez sejam os 10 anos menos vitoriosos da história de São Paulo, nesses 10 anos o Santos ganhou uma Libertadores, o Corinthians ganhou finalmente a Libertadores e o Mundial deles, o Palmeiras, que estava mal, chegou a ser rebaixado no período, mas também voltou e ganhou 2 brasileiros, Copa do Brasil, enfim, então essa é a questão, tem o fator do time estar mal, mas tem também ver os rivais muito bem, né? Uhum. E é isso, tem a questão psicológica que interfere. Não adianta, tem a questão da diretoria, tem a questão psicológica. Você falou do dinizismo, né? É aquilo, quando Dinizismo. antes da parada aí, era maravilhoso, porque realmente é vistoso, você propõe jogo. O São Paulo fez 2 jogos na última semana, antes de interromper tudo, contra a LDU e contra o Santos, e foram 2 jogos excelentes, excelentes. Assim, fez 3-0 na LDU com propriedade, jogou contra o Santos, foi 2-1 o jogo, mas não sofreu em nenhum momento. O jogo estava 2-1, controlando o jogo, com posse de bola, o São Paulo muito mais próximo do terceiro gol do que o Santos de empatar. Mas é aquilo, é um estilo de jogo muito frágil, na minha opinião. É muito frágil. Então, se você fechar a casinha contra o São Paulo, você vai ter um time que está inteiro no campo de ataque e vai te proporcionar 2, 3 chances de gol claras no jogo. Se você aproveitar, você faz 2-0, 3-0. Que foi o que aconteceu com o Aí foi Bragantino, com foi o que o aconteceu com o Mirassol. Mirassol. Uhum. Exatamente. Eu acho que, assim, também comentando imparcialmente, né, é o que eu falei. Eu achava que o São Paulo ia ser campeão paulista, eu achava o São Paulo favorito, eu assisti São Paulo e Mirassol, o São Paulo, naquela rodada, na semifinal, nas quartas de final, na verdade, né, Uhum. de todos os paulistas que jogaram, tudo bem, o Palmeiras e o Corinthians, o Corinthians não sofreu tanto contra o Bragantino, o Santos foi atropelado pela Ponte, mas pode ter sido por conta da expulsão, e aí a gente pode discutir. Só que o São Paulo foi, mesmo com o resultado contra, para mim foi o que produziu e jogou melhor. É claro, no futebol o resultado é o que vale, mas o São Paulo jogou melhor. O São Paulo teve mais chute, teve mais posse, teve mais vontade. Mas é o que o Douglas falou, o psicológico é muito ruim. Eu acho o Diniz pouco para o tamanho do São Paulo, mas aí vai entrar naquela, tá, mas e aí, quem que traz? Então, Vini, eu estava até conversando com um amigo meu ontem, São Paulino também, e o São Paulo já perdeu esse bonde 2 vezes do São Paulo. Quando o São Paulo foi para o Santos a primeira vez, o São Paulo teve a oportunidade, não fechou. Agora, acho que foi no começo até desse ano, surgiu até um comentário do São Paulo, só que, vamos dar uma chance pro Diniz, continuou. Então, perdeu 2 chances já de trazer o São Paulo, que é um Diniz melhorado, digamos assim, né? Exato. Bem Acho que melhorado. tem mais Mas traz algo bagagem, né? diferente, né? E traz algo diferente também. Mas O eu tenho um Diniz estilo não de tem jogo. um título importante, pô. Você parar pra pensar, não tem um trabalho bom. Então, ô Vini, você falou da questão de jogar bem, das oportunidades, mas é a cara do Diniz isso. Sim, Vivia acontecendo isso no Fluminense. Vivia. Eu não sei se você lembra, o último jogo do Diniz até ser demitido do Fluminense foi uma derrota pro CSA, no Maracanã, sim. pelo brasileiro. Um jogo em que o Fluminense destruiu o CSA, não sei quantos por cento de posse de bola, não sei quantas chances de gol. Tomou um Jogo contra-ataque no finalzinho, 1-0 perdeu pro o jogo. CSA. Eu não lembro se foi CSA ou Havaí, tá? Acho que foi o CSA. Acho que foi CSA. Mas 1-0 pro CSA. E é isso que vai acontecendo com ele a carreira inteira dele. No Atlético, Sim. no Atlético Paranaense, a mesma coisa. No Fluminense foi assim. No São Paulo, a mesma coisa. Aquilo que eu falei, eu não acho inteligente você ter a bola com você, trocando passe dentro da sua área. Porque você cria chance para o adversário. Você está colocando você em risco, não o adversário. Exato. Né? Mas ok, acho que até essa questão da saída de bola já foi
meio que superado. O São Paulo toma poucos gols, né, por erros na saída de bola, né? O Tietê e o Daniel, eles vêm para ajudar nessa saída. Então, é uma saída bem qualificada. Mas o time fica muito exposto, muito exposto. E você viu o jogo contra o Mirassol, você viu. O primeiro gol do Mirassol, a gente até brinca que o São Paulo levou à risca o distanciamento social, né? Porque ninguém marcou o cara. Sim. Na marca do Sozinho, pênalti, com a de bola. sozinho. E o segundo gol, a mesma coisa, impressionante. E aí no terceiro, aí já vem a questão do psicológico e do próprio Diniz, né? Ele fez uma mudança ali absurda, ele tirou quem foi que ele tirou? Ele tirou o Bruno Alves. Bruno Alves, verdade, o zagueiro. E colocou o Everton. A jogada saiu e trouxe o Reinaldo para a zaga. A jogada saiu da lateral esquerda, onde ninguém sabia quem ia fazer a lateral esquerda. E um cruzamento. Um cruzamento onde para a bola estava o Reinaldo. Bateu nas costas do Everton, o Volpe e o Arboleda nervosos, um batendo cabeça com o outro, sobrou o cara, e aí também vai a sorte que o cara acertou um voleio ali, que teve um lance agora na final do Paulista, não lembro quem foi, eu até lembrei disso. A bola sobrou num voleio, e foi do Palmeiras, foi o Zé Rafael, ele pegou e chutou meio mascado. Eu falei, se fosse contra o São Paulo, ia acertar em cheio a bola. E aí tem agora, essas coisas também, né? Pra gente encerrar aí, o Gal vai falar um pouquinho do Santos, que jogou domingo, né? E fala aí, Gal, o que você espera nessa meio essa crise política aí do Santos novamente? Quais são as suas expectativas aí? Agora, para dar aquela controlada, né? Porque eu acho que, assim, né? O Santos foi no Paulista, né? Que a gente viu jogar até agora, até o momento que a gente está fazendo esse vídeo, mas, assim, eu sou um pouco diferente, eu acho, do que eu tô vendo muito nas redes sociais, que a gente acompanha muito dos torcedores. Eu acho que, assim, cara, se a gente for pegar, por exemplo, o elenco do Corinthians e comparar com o do Santos, o Santos eu acho que tem mais estrutura, assim, tem mais time, não tem um elenco. Lógico que o Santos não tem elenco, assim, para competir com São Paulo, Atlético Mineiro, Internacional, Palmeiras, Flamengo, não tem. Mas eu acho que o time do Santos foi vice-campeão ano passado com os mesmos jogadores e não à toa. Então eu acho que é muito do psicológico também, igual a gente estava falando de São Paulo. Eu acho que o Santos entra muito no psicológico, cara, porque a gente não tem um time ruim, eu acho. Temos um time que vai cair, que eu acho que muita gente eu vi falando que se não caísse, já era título, já estava tudo bem. Eu acho que esse é o problema do Santos, que eu admiro muito, eu acho, na torcida do Corinthians, cara. Às vezes o time não tá tão bem assim, mas o corintiano sempre acredita de um jeito, mano, e apoia os caras como se o cara fosse ganhar título. E eu acho que é aí que tá a motivação dos caras, às vezes, que eu sempre falo do Avelar, né, que o cara, às vezes, ele nem acreditava que ele era tão bom assim, mas com a confiança que a torcida passa dentro de campo, ele já cresce. Então, acho que isso que tá faltando pro Santos. A gente vê nesse jogo contra o Red Bull, o Santos voltou a jogar bem, assim, o Gisvaldo, que era muita troca de passe na saída de bola, a gente não tava tendo. Começou a ter de novo com o Cuca, incrivelmente, né? Que eu achei que também não ia, acho, né? Que não era uma boa escolha, mas enfim. Eu acho que o Santos, para a gente analisar, é muito psicológico, muito. Lógico que o campo, bola, tático, futebol, mas eu acho que era muito o psicológico, realmente, falando até um pouco do técnico, né? Já que falei do Cuca, a escolha não tinha muito o que fazer. Eu acho que. Eu gosto muito do Catalá, do Mirassol, mas eu acho que no momento de turbulência, e eu acho que o presidente omisso do jeito que estava, ele não ia ter alguém para proteger ele. Então eu acho que o Cuca ia lidar melhor com os jogadores. Eu acho que era o que o Santos estava precisando, mais psicológico, e encaixar o time, porque o Santos não tem time fraco não, e tem moleque bom na base que o Cuca tá subindo. Eu acho que tem que botar os moleques para jogar. O Santos sempre foi assim. Eu acho que a gente vai conseguir, se tudo que eu falei for positivo mesmo e aumentando, o Santos tem chance de, acho que brigar pelo menos dentro da Libertadores e buscar algum campeonato mata-mata, que é mais palpável, né? Como o Douglas estava falando de São Paulo também. Eu acho que não tem essa de ficar olhando para baixo, não. A gente tem que olhar grande, que a gente tem condição. O time do Santos, ele todo ano tem a mesma crise política, todo ano tem jogador saindo, pedindo para sair, e chega, o Santos sempre chega, cara. Ele vai ali devagarzinho, é um time que é complicado de jogar, principalmente dentro da Vila, então o Santos ele sempre chega. A base dos moleques, a base de algum outro jogador que se destaca,
O Marinho voltou a fazer gol adoidado. Acho o Soteldo um ótimo jogador, o Sanches um ótimo jogador. A base do Santos foi o que eu falei do Corinthians. A base do 1-11 do Santos é um time interessante, não é um time ruim. Mas tem que ver se vai ter reserva, tem que ver se vai ter um elenco aí para aguentar até o final da temporada, que vai ser longa agora, vai ser até fevereiro por conta da pandemia. Se não vai perder algum moleque, alguém que possa, por exemplo, o Soteldo e o Sanches. Imagine se perde o Soteldo e o Sanches, você perde aí uma base muito importante do time. E aí você desestrutura todo um trabalho, né? Então vai depender muito do que vai ter agora nos próximos casos aí. Agora começou o Brasileiro, mas eu acho que também vai brigar, assim como São Paulo e Corinthians e o Palmeiras. Eu acho que os 4 brigam lá em cima. É um campeonato que talvez esse ano vai ser nivelado novamente por baixo, com times que continuam fracos e aí pós-pandemia vão continuar piores, eu acho. Você vê aí um Fortaleza, Goiás, não desmerecendo, mas são times que provavelmente vão vir aí ainda meio cambaleando para o campeonato e vai ser nivelado por baixo. Não espero muito do campeonato novamente. Eu só discordo um pouco de você quando fala nivelado por baixo. Eu não acho que seja essa a palavra, porque eu acho que tem muito time bom também no campeonato. Eu acho que talvez, diferente do que era o futebol brasileiro, você tem cada vez mais claro a divisão de 2 blocos, né? Do bloco de cima e do bloco de baixo, digamos assim. Eu acho que até, sei lá, alguns anos atrás isso aí não era tão visível assim, você tinha mais trocas, né? Hoje não, por exemplo, eu acho Flamengo, sem comparação, Palmeiras é um bom time, o Atlético Mineiro é um bom time, Grêmio é um bom time, Inter é um bom time, o São Paulo, tirando as questões de diretoria e tal, eu acho um bom time, o Corinthians é um time de chegada, o Santos, eu acho que perdeu muito tempo com o Gesualdo, muito tempo, foram na onda de técnico estrangeiro e português e pegaram qualquer um, mas eu achei que perdeu tempo. Mas só aí eu tô falando de 6, 7 times. É quase metade do campeonato de times bons. Eu acho que a grande diferença entre, igual você comentou, Douglas, o bloco de cima e o bloco de baixo, vai ter uma carga física muito grande por conta de jogos que vão ser um atrás do outro agora para poder dar tempo dessa temporada acabar. Então, eu acho que isso, a gente, por mais que nós estamos com umas expectativas muito altas para os nossos times, os times paulistas, time do Sudeste, Sul, que evidentemente tem mais estrutura que os times do Nordeste, pode ser que se sobressaiam lá no fim do campeonato por conta de condição física, que vai ser muito exigida até o fim desse brasileiro, né? Porque já teve até jogo adiado no caso do São Paulo por conta de casos, e acho que não vai ser o primeiro. Já cheguei até a discutir com o meu pai essa semana se talvez seria anulado ou não o brasileiro desse ano, porque a gente está levando, mas não sabe como pode ser daqui para frente. Tem essa também, né? E voltando mais para o Santos, assim, na minha opinião, tem sim poder de chegada. O Santos na Vila é muito perigoso, igual a gente já falou. Vai depender muito do Soteldo. O Marinho, o minimício aleatório, está se destacando muito. Eu acho que são as chaves ali que o Santos pode encontrar para poder chegar ali. Eu vejo o Santos assim, conseguindo bater de frente com a parte de cima da tabela nesse campeonato. Mas é o que eu falei, eu acho que o que vai pesar bastante para esse brasileiro é a condição física e como os times se prepararam nessa quarentena. Muito jogador que ficou parado sem fazer nada e tem muito jogador que ao mesmo tempo treinou durante a quarentena. Então eu acho que isso vai refletir lá na frente. Voltaram há muito tempo. Eu acho que isso vai refletir lá na frente. Quem batalhou vai colher frutos e aí quem não correu atrás, com certeza vai acabar sofrendo aí. Verdade. A gente falou. Bom, é isso então. Pode falar, Gá, pode falar. Não, eu só ia encerrar falando que quando a gente divulgar o vídeo, já vou mandar para todos os santistas para parar com essa negatividade, que senão, mano, eu já vi que é tipo tudo uma onda. Quem começa a negatividade, todo mundo vai junto. Não, a gente começou. Pode ser que falta um pouco. A gente começou o vídeo aqui com o Vini, o cara acabou de ser campeão. Tem o melhor elenco. O único que bate frente, o cara falou que precisava contratar meio time. Não, ele falou umas 7 posições que precisava contratar, que ele não era bom. Eu falei, cara, eu quase saí da. Falei, não vou falar. É insatisfação, né? Acho que geral ninguém tá 100% não, o cara tem dinheiro.
Tia Leila tá... eleito. Foi, 3 dias atrás foi campeão. Eu não entendi nada. Mas é isso, deu para falar de tudo, deu para a gente fazer um resumão, mas também, igual o Vini falou, e todos os Vinis, o Douglas e eu, a gente espera que esse campeonato tem muita coisa para definir, né, que a gente nunca viu, né, substituições, os testes dos jogos, enfim. Mas que também os times de baixo surpreendam, né, que Fortaleza venha e faça um bom campeonato, Ceará venha e faça um bom campeonato, que O seja um RB campeonato acho que surpreende. O é, RB acho que surpreende. Bragantino que venha para surpreender também, para a gente começar também a puxar todo mundo para o nosso Campeonato Brasileiro como um todo ser um grande, né, nas palavras modernas. Bom, é isso aí então, pessoal. Estamos encerrando mais um vídeo aqui no canal. Se você gostou, se inscreve, deixe seu like, compartilha. A gente vai fazer depois um game que vai sair aí nos próximos dias. Então, acompanhe, ative o sininho para receber as notificações. E eu queria agradecer ao Douglas. Doug, obrigado, irmão, pela participação. Vamos ver aí se o Tricolor consegue alguma coisa neste ano. Vini, obrigado, irmão, pela participação. Obrigado. Obrigado pelo convite aí. Muito legal o papo. Imagina. Gá, obrigado, irmão. Tamo junto. E é isso. É nóis. Valeu, rapaziada. Obrigado. Valeu.